Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade a esse nosso trabalho que se refere a parábolas e estudos de Jesus dentro da visão de Caibá Schutel. Nós temos estudado algumas parábolas e hoje nós vamos estudar uma parábola muito importante, todas são importantes, né? Mas hoje vamos estudar uma muito importante para os nossos dias atuais, para o prosseguimento do nosso crescimento espiritual. Parábola do credor incompassivo. Essa parábola, ela é muito interessante, que ela tem muito ensinamento para a gente. Quem registrou essa parábola foi Mateus, está no capítulo 18, item 21 a 35. E o que diz a parábola? Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E aí Jesus responde a Pedro: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso causa muitos questionamentos, né? Quando Jesus coloca 70 vezes 7 vezes. Temos que levar sempre em consideração que Jesus falava ao Espírito. Então, vamos analisar as palavras. E aí ele fala assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Aí ele conta a história, vem a parábola, que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Depois vou fazer a comparação de talentos para a gente poder compreender. Então, pegou um devedor que estava devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos. Bom, não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que pagasse a dívida. Então, ele falou: olha, não tem como pagar? Então vai ser vendido você, teu filho, tudo que você possui, mas vai pagar a dívida. O servo, pois, prostrando-se, reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo e deixou ir. Então o Senhor teve a compaixão e perdoou-lhe a dívida. Olha só, deixou ir e perdoou a dívida, né? No sentido de que depois ele paga, não, perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, saiu o servo dali, feliz da vida, né? Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Bom, devia 100 denários. Um denário, para a gente poder ter a noção e entender, é como se fosse um denário, por exemplo, um talento, que eu devia 10.000 talentos, um talento era igual a 600 denários. Então, vamos fazer uma conta bem, para a gente entender. Vamos fazer bem supérfluo. Eu te devo 10.000 reais, 10.000 reais, um exemplo, 10.000, não, 10 não, 100.000 reais, e o outro deve 600 reais. A diferença é muito grande. Então, Jesus coloca uma coisa bem grande. Bom, e aí ele encontra, né, esse companheiro que está devendo 100 denários, ele está devendo 10.000 talentos. E aí esse companheiro está devendo 100 denários, e segurando-o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu,
não atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Bom, e aí? Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, então, pessoas viu o que aconteceu, e aí Jesus coloca de uma forma como se esses companheiros também viram o que aconteceu com ele, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. E aí, a parábola Jesus complementa: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Bom, essa é a parábola, querido e fiel. E Jesus, o que ele quer mostrar para a gente com essa parábola que vem ressoando ao longo dos séculos, ao longo de muito tempo, né? Uma das coisas mais complicadas para nós encarnados são certos sentimentos: o ódio, o rancor, a raiva, o medo. São sentimentos que, se nós não nos desvencilharmos dele, nós sofreremos muito. Como existem muitos sofrendo aí. Bom, lá no capítulo 5 do Sermão da Montanha, segundo Mateus, está lá no versículo de 5 a 15, Jesus ensinou aos discípulos e a multidão que estava perto dele a maneira como se deve orar. E aí, o que é importante, isso aí, um caso com o outro, é que ele fala assim, ó, a fórmula da oração que ele lhes deu encerra, ao mesmo tempo, pedidos, né, e compromissos. Compromissos que teriam de assumir os suplicantes, que eu estou pedindo, e dos quais se destaca o que constitui objeto dos ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassivo. E qual seria isso importante para a gente? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós temos vivido dessa maneira? Nós estamos perdoando aos outros como nós gostaríamos que fôssemos perdoados? Ou nós somos muito bonzinhos enquanto nada nos fere? Nós conseguimos perdoar os erros das outras pessoas? Então, assim, a gente pode falar, mas ele foi injusto comigo. Mas o importante é como você lida com isso. Porque em determinados momentos não importa o que fizeram contigo, mas sim importa o que você vai fazer com o que fizeram contigo. E com o ensinamento de Jesus, ele nos mostra que nós temos que amar. Amar mesmo os nossos inimigos. E aí ele fala que do cumprimento ou não desta obrigação depende o deferimento ou indeferimento do nosso requerimento. Estou pedindo a Deus. Ou você tem esse merecimento? Você é uma pessoa que perdoa as ofensas dos outros? Além disso, nesse dever se resume toda a confissão, toda a comunhão que nós possamos estar dirigindo a Deus. Aquele que confessar, comungar, receber essas bênçãos, mas não perdoar os seus devedores, não será perdoado.
E como nós estamos aqui falando de reencarnação, estamos falando não que nós somos nós somos um ser que temos um espírito, mas ao contrário, nós somos um espírito que estamos atualmente nesse corpo físico, então nós somos um ser espiritual, um ser que depois de criado não seremos mais destruídos. E as coisas ficam. Quando a gente chega no berço, nós trazemos essas sensações, trazemos as nossas coisas boas e coisas ruins. Então, isso é importante para nós. Acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo e não concedido 1, 2 ou 7 vezes. Uma forma alegórica. Uma forma alegórica para dizer 70 vezes 7, ou seja, não é 490 não, é infinitamente. E cada vez que alguém te ofender. Então, é um significado assim que você tem que saber perdoar. Pode ser difícil? Pode. Por quê? É difícil por causa da nossa inferioridade. Mas uma vez que nós compreendemos que esse semelhante é uma pessoa doente, é uma pessoa que não tem a compreensão da verdade, fica mais fácil. Porque Jesus disse que quem precisa de médico e remédio é o doente. Então, se nós compreendermos dessa maneira, vai ser muito mais fácil nós sabermos perdoar. Porque quando a gente não perdoa, somos nós que sofremos. Primeiro, as consequências somos nós. E aí nós vamos ver situações onde existe eu não te perdoo, eu estou encarnado, eu te perturbo quando você está desencarnado, o outro está desencarnado, perturba, aí o outro desencarna, o outro encarna, e aí fica numa ciranda que demora, às vezes, séculos até perceberem que precisam amar e precisam se perdoar. Daí vem a parábola explicativa da concessão que devemos fazer ao nosso próximo para podermos receber de Deus o troco na mesma moeda. Tudo que fizeres, né, você vai receber, você vai sofrer com isso. A gente percebe que e Jesus bota uma coisa bem astronômica, o outro devia milhões, o outro devia reais, alguns reais, vamos botar assim. E ele não perdoou. Foi perdoado e não perdoou. E assim vai acontecer conosco. E não adianta a gente se esconder atrás de religiões, dizer que está salvo. Não interessa isso. Porque, na realidade, a religião não salva ninguém. O que salva é o ser. O que salva é a pessoa, é a consciência da pessoa. A religião te ajuda para que você lembre dos ensinamentos de Jesus. Ele diz que Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para melhor impressionar seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que, em nome do Senhor, estava transmitindo a todos. Então, esse é Jesus atuando em nossas vidas, nos ensinando. Nenhum outro devedor foi lembrado na parábola, só falou de um, porque só o primeiro era bastante para que se completasse toda a lição. Mas, continua a parábola, aquele devedor que havia recebido o perdão, logo ao sair encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Uma bagatela, né? E o homem, devedor de muitos milhões, violentamente tratou o homem. Então, a gente percebe que nós fazemos muito disso. Então, o importante de tudo isso aqui é o que nós devemos perdoar. Porque senão nós vamos ser lançados, vamos ser largados aos verdugos, até que a gente consiga pagar nossas dívidas. Essa é a bênção da reencarnação. E ele fala aqui, Caibar continua. Quem deve 2 e paga 2, não fica devendo, pegue 2. Quem deve 18 milhões e paga 18 milhões, não pode continuar a ficar pagando dívida. Isto
é mais claro que água cristalina. Então, se eu já resgatei, se eu já paguei, eu não tenho mais que pagar. E aí a gente não percebe, muitas vezes, que nós estamos passando por situações, como Deus é muito, 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 muito justo, muito bondoso, muito amoroso, tudo que vem para a gente tem uma razão de ser. A gente pode até não entender, mas tem. Então, quando nós estamos aqui no corpo físico, passando por dificuldades, essas dificuldades que nós passamos é para que nós possamos aprender. Ou se trata de uma expiação, uma coisa que nós fizemos no passado, agora vamos resgatar, ou de uma prova, para a gente seguir em frente, para a gente aprender. Sem dúvida, é tão difícil a um pecador pagar esse valor todo, né? Como um trabalhador paga, dá um exemplo aqui, 18 milhões, mas tanto um como o outro têm a eternidade diante de si. Então, como essa coisa de que eu, quando chego aqui no berço, eu já trago tudo isso, e quando eu vou para o túmulo eu levo, né, a vida continua, nós não somos, na realidade, encarnacionistas, nós somos reencarnacionistas, que nós só encarnamos uma vez e depois vamos reencarnando. O que não se pode fazer numa existência é fasear em 2, 20, 50, e aí vai. Porque a gente vai atrasando, a evolução é nossa. Fasear na outra vida em que o espírito não está inativo. Então, a gente vai dando continuidade. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar depois de já ter pago. Então, é importante a gente entender isso. Resolveu tua questão? Está resolvida. Infelizmente, a gente fica retardando. E aí, Caribá termina assim. A lei do perdão é inflexível. Reina no céu, tal como a prescreveu na terra. O mestre Nazareno, cujo espírito alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Então, a parábola do credor, essa parábola, ela tem que ser observada por nós para que nós possamos permanecer o mínimo de tempo possível passando por dificuldades. Existem muitos espíritos que já poderiam estar longe das dores, mas cada vez arruma mais complicação, cada vez pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa maneira de viver. Então, vamos seguir Jesus. Vamos observar que esse mestre nunca esteve tão atualizado. E nós estamos vendo um momento muito importante, que é esse momento de transição. Nós estamos vendo um momento assim, importantíssimo do planeta Terra. E nós estamos aqui encarnados, temos que dar graças a Deus por isso. Nós temos que agradecer mais e pedir menos. Meus amigos, que a paz de Deus permaneça com todos. Que nós possamos, na próxima semana, dar continuidade a esse estudo das parábolas de Jesus e que nós possamos estar aprendendo, e não só aprendendo, praticando. Que a paz de Deus esteja com todos.